Olá, amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse domingo, dia 29 de janeiro. Se inscreve nesse canal, ajuda a gente a continuar crescendo por aqui. Deixa o like que ajuda bastante a divulgar para novas pessoas para conhecerem o conteúdo aqui do canal. E não se esquece das grandes probabilidades no final do vídeo. 8h30 da manhã na Itália, nós temos o Milan contra o Sassuolo. O Milan acabou de perder a vice-liderança para a Inter conseguiu vencer o Cremonese. Não foi fácil, hein? Teve que virar o jogo para cima do Cremonese e conseguiu assumir a segunda colocação, que era mais ou menos o que eu já esperava, tá? O Milan vem de 5 jogos sem conseguir vencer. Das equipes italianas, o Milan é um dos times que eu mais tenho dificuldade de leitura e ainda está no momento ruim. Então complica ainda mais. Só que a gente tem um adversário, o Sassuolo, que está nadando de braçada em busca de ser rebaixado. Apesar da gente ter times muito piores do que ele, né, a distância do Verona, que é o 18º, para ele, que é o 17º, deixa eu ver se eu consigo abaixar aqui para vocês verem aí, ó, é de 5 pontos. Então ainda tem uma sobra, mas o Sassuolo dessa temporada é o pior Sassuolo das últimas 6 temporadas de longe. E o Sassuolo que complicava a vida dos grandes não é mais esse Sassuolo, era aquele Sassuolo do treinador do Brighton, hoje em dia do De Zerbi. Então assim, eu não consigo mais confiar que o Sassuolo vai ser aquele time pirotécnico que atrapalha a vida dos times grandes. Então eu tenho o Milan no momento ruim e o Sassuolo no momento horroroso, utilizando um pouco do PDF de apoio. O Milan tem números bons dentro de casa, 67% das vezes é o time que sai na frente, não falhou em marcar em nenhum jogo, mas é um time que acaba sofrendo gol com alguma frequência. Não são tantos, mas toma gol com alguma frequência. O time do Sassuolo sai na frente em 40% das vezes que joga fora, é um número relativamente alto, falhou em marcar em 50% dos jogos, tem um ataque muito fraco. Para quem conhece a equipe do Sassuolo, de longe é um dos piores Sassuolos dos últimos anos e fica sem sofrer gol em 20% dos jogos, tá? Muito parecido aqui com o Milan. No primeiro tempo, o Milan vence 56% dos seus jogos e não perdeu nenhum primeiro tempo em casa. Isso é um fator positivo. Tomou apenas 4 gols, marcou 10. O Sassuolo é um time que vence pouco, que perdeu o primeiro tempo em quase 40% dos jogos fora de casa e sofreu 9 gols, marcou apenas 3. Já dá para ver uma discrepância dos números por aqui, mas o segundo tempo é ainda pior para o lado do Sassuolo, porque eu tenho o Milan aumentando o poderio ofensivo, vencendo mais, só que ele perde um pouco mais e toma um pouco mais de gol. Mas o Sassuolo amplia o número de derrota para 70%. Por mais que eu tenha o Milan sofrendo um pouco mais, cedendo um pouco mais de oportunidade, o Sassuolo demonstra um desgaste absurdo no segundo tempo e passa a perder muito mais. Se você é trader, dá para vir trabalhar alguma janela de superioridade do Milan contra o Sassuolo. Vai aparecer essa superioridade tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Mas cuidado, o momento do Milan não é bom. Tá? Então o Sassuolo pode abrir o placar e forçar o Milan a recuperar esse resultado. Então não confia tanto na camisa do Milan. Vai pela leitura de jogo, obviamente. Se você é Panther, eu trabalharia mais com essa ideia de vitória do Milan nesse jogo. Não acho que é jogo pro Milan vencer o primeiro tempo. Não acho que é jogo pro Milan golear. Acho que o Milan tem que tirar sem aca e vencer. Tá? Então é um jogo onde o adversário é muito frágil, está no momento muito frágil e o Milan pode se aproveitar. Tá? Mas muito cuidado. Assiste os primeiros minutos para ver se a gente tem de fato essa superioridade do Milan. Se você também quiser considerar o mercado de gols, eu acho que pode ser interessante pelo menos trabalhar com 2 gols por aqui. Por quê? O Milan marcou 2 ou mais gols em 6 dos últimos 10 jogos que enfrentou e o Sassuolo concedeu gol nas últimas 10 partidas. Então não é um jogo que eu imagino assim para tantos gols, mas acho que 2 gols pode ser interessante. Às 11 da manhã também na Itália nós temos a Juventus recebendo o Monza. A Juventus passou por um momento muito ruim nessa semana, com uma queda gigantesca de posições. Para você ter ideia, a Juventus está a 1 ponto na frente do Monza. Isso é uma coisa complicada. E além disso, o último jogo que fez em casa empatou com a Atalanta 3-3. Foi um adversário bem complicado. Tá? Mas eu ainda venho com a ideia de que a Juventus está com essa coisa da perda de pontos engasgada. Então os jogadores querem dar uma resposta dentro de campo. Eu já vi uma Juventus bem mais agressiva contra a Atalanta em alguns momentos do jogo. E eu acho que o Monza é um adversário bem mais acessível nesse momento. Dentro de casa, a Juventus tem 7 vitórias em 10 jogos, não perdeu nenhum. É uma das únicas invictas dentro de campo, junto com o Napoli, e como visitante o Monza tem apenas 2 vitórias, tá? É um número de gols sofridos bem considerável. A única coisa que me preocupa aqui são as lesões, tá? A gente teve o retorno do Chiesa, que é um jogador muito importante para a Juve, contratado pela Fiorentina, é um jogador muito rápido, que sofreu uma lesão muito grave, está voltando ainda aos seus melhores momentos, ponta esquerda que vai fazer muita diferença nesse time. O Di Maria também está bastante sobrecarregado e o Milik está fazendo o papel do Vlahovic, que também está lesionado. Eu acredito que é um ataque veloz, que é um ataque versátil, que consegue dar para a Juventus o que ela está precisando. E a Juventus tem sido muito boa na defesa. É um time que sofreu apenas 6 gols nos últimos 10 jogos que fez dentro de casa.
não falhou em marcar em nenhum jogo, saiu na frente em 80% dos jogos em casa e ficou 70% dos jogos sem sofrer gol. Ou seja, é um time sólido, tá? Por mais que tenha sofrido 3 gols da Atalanta no último jogo. O Monza saiu na frente em apenas 33% dos jogos, falhou em marcar em 44% deles e em 11% apenas ele fica sem sofrer gol. Muita discrepância tanto no ataque quanto na defesa. O primeiro tempo da Juve é bem superior, poucos gols sofridos, pouca derrota, bastante vitória, e o Monza tem um número de vitória até elevado pelo nível de adversário que é, só que tem um nível de derrota também muito grande, quase 60%. Toma muito gol e marca pouco. No segundo tempo, eu tenho um aumento de derrota do Monza, passando para 67%. Eu tenho um aumento de vitória da Juventus, passando para 80%. E também tem um aumento de poderio ofensivo da Juve, passando de 9 para 15 gols marcados. Então, de maneira geral, é muito provável que a gente tenha a Juventus superior em quase todos os 90 minutos. Se você é trader, eu também viria para trabalhar janelas de superioridade da Juve contra o Monza. Não leia a pior equipe em campo. Acho que é bem interessante. Acho que esse back Juventus é ainda um pouco difícil, né? Porque a Juve não tem um time que controla tanto o adversário no campo ofensivo assim, apesar de ter uma boa defesa. Se você é Panther, eu trabalharia com essa ideia da vitória da Juve pelo fator necessidade. Acho que o Juventus precisa dar uma resposta depois dessa perda de pontos, se quiser sonhar ainda com algum tipo de vaga europeia. Então eu acredito numa possível vitória da Juventus e não olharia para o HT, tá? Eu olharia só para os 90 minutos de maneira normal. Em relação ao mercado de gols, eu evitaria um pouco. Por mais que a Juventus tenha poderio ofensivo, principalmente melhorando no segundo tempo, para ganhar do Monza e ganhar bem do Monza, eu prefiro pensar numa vitória da Juventus de maneira mais simples, porque o Monza tem dificuldade de marcar e a Juventus tem uma defesa muito sólida. Então, eu acho que olhar para gols aqui nesse jogo, eu ficaria um pouco receoso. Às 11 da manhã nós temos o Olympiacos enfrentando o OFF, acho que é assim que fala, tá? 1,22, odds de super favorito. É um jogo que, na minha opinião, a gente poderia vir com essa percepção de vitória do favorito, tá? O Olympiacos tem apenas uma derrota dentro de casa e, como visitante, o OFF tem apenas 2 vitórias. O Olympiacos não perdeu nas últimas 10 partidas que fez e marcou também nas últimas 10. O OFF não perdeu nas últimas 5, mas aqui a gente tem, obviamente, uma discrepância de qualidade das equipes. Um fator que me preocupa aqui é que o primeiro a marcar do Olympiacos é 67%, mas do OFF é de 56%. Então, muita atenção, principalmente por ser um jogo de favorito, tá? O Olympiacos falha pouquíssimo em marcar e fica quase 70% dos jogos sem sofrer gol. Defesa excelente. O OFF é uma equipe que falha em marcar em quase 33% dos jogos e também ficou o mesmo número de jogos sem marcar gol. Então, não é uma defesa tão vazada e também não tem um ataque tão potente assim. Existe superioridade do Olympiacos no primeiro tempo, mas não é aquela coisa toda para um time de 1,22. Então isso exige que você abra o jogo e verifique, você que é trader, uma leitura de jogo onde o Olympiacos esteja de fato massacrando o adversário. Não dá para contar aqui só com a camisa, porque o Olympiacos não vem também vencendo tanto os primeiros tempos assim. O OFF vence pouco, perde quase 45%, toma mais gols do que faz. No segundo tempo eu tenho um crescimento ofensivo do Olympiacos, principalmente no número de vitória, mas eu não tenho uma baixa tão grande do OFF. Inclusive o time mantém o número de vitória do primeiro tempo e reduz o número de derrotas. Toma menos gol também, marcando mais gol e tomando menos. Então, muito cuidado, tá? É um jogo delicado. Eu acho que é um jogo para vitória do Olympiacos, mas é um jogo delicado porque o adversário não é tão frágil assim. Então, se você é trade, eu viria para consultar essa superioridade do Olympiacos para estar a favor nos momentos ali do primeiro tempo. E se você é Panther, eu não trabalharia tão enviesado assim para a vitória no primeiro tempo. Eu viria mais com essa ideia de vitória do Olympiacos e só. Toma bastante cuidado aqui porque é um adversário chato. Não duvido que o Olympiacos, por mais que tenha uma defesa muito sólida, acabe tomando um gol por aqui também. Se for trabalhar o mercado de gols, eu não esticaria tanto a perna, tá? Eu acho que 2 gols é o suficiente aqui, se você quiser buscar alguma coisa, porque o Olympiacos tem um bom ataque, mas tem uma defesa muito sólida e o OFF não marca tantos gols e também não toma tantos gols assim. 1h da tarde na Turquia, nós temos o vice-líder Fenerbahçe contra o Kasimpasa, ou Kasimpasa, não tenho certeza aqui como é que pronuncia. Vice colocado com 7 vitórias em 10 jogos e apenas 2 derrotas. E como visitante, o Kasimpasa tem apenas 2 vitórias em 8 jogos. Não é uma equipe que marca tantos gols fora de casa e é uma equipe também que não sofre tanto. Utilizando o PDF de apoio, 90% das vezes o Fenerbahçe sai na frente dentro de casa, passa bastante confiança, falha pouco em marcar e ficou 50% dos jogos sem sofrer gol. O Kasimpasa sai na frente em 50% dos jogos, também é um número assustador aqui, falhou em marcar em quase 40% dos jogos e
apenas em 25% dos jogos ele não sofre gol. O primeiro tempo do Fenerbahçe, nós temos 60% de vitória, 13 gols marcados e apenas 4 sofridos. É uma discrepância bem grande, são 10% de derrota apenas. E eu tenho 25% de vitória do adversário com 25% de derrota. Não é uma equipe que perde tanto, não sofre tantos gols e também não marca tanto. No segundo tempo, eu continuo tendo um bom aproveitamento do Fenerbahçe de vitória, mas aumento o número de derrota e começa a tomar mais gols. Eu tenho o mesmo número de gols marcados, mas eu tenho muito mais gols sofridos. Isso, obviamente, tem a ver com queda de desempenho, com desconcentração, com o adversário tentando vir para cima. Então, pode ser um segundo tempo mais movimentado para gols. O Kasimpasa continua com pouca vitória, mas aumenta o número de derrotas no segundo tempo e também o número de gols sofridos. De maneira geral, se você é trader, acho que é um jogo interessante para ficar de olho nesse back ao Fenerbahçe com atenção, porque o Kasimpasa sai na frente em 50% dos jogos e é uma equipe que, apesar de não marcar tanto, pode incomodar porque a defesa do Fenerbahçe deixa um pouco a desejar, principalmente no segundo tempo. Então, se você for trabalhar os 90 minutos, cuidado no segundo tempo. Se você é Panther, acho que dá para trabalhar com uma ideia de gols por aqui, no mínimo 2. Não duvido que o Fenerbahçe consiga tomar um gol do Kasimpasa, mesmo com esse ataque ruim do Kasimpasa, porque o Fenerbahçe é um time de desconcentração defensiva no segundo tempo. Então, ambas marcam aqui, pode ser interessante. Mas essa vitória do Fenerbahçe também é bastante provável. O time vai vir babando. O Galatasaray venceu o seu jogo fora de casa contra o Giresunspor, se eu não me engano, goleou. Ou seja, abriu mais ainda vantagem sobre o Fenerbahçe. E o Fenerbahçe vai ter que responder, vai ter que dar uma resposta para esse jogo. E eu acredito numa vitória deles por aqui. 1h30 da tarde na Alemanha, nós temos o Bayer Leverkusen recebendo o Borussia Dortmund. Cotações parelhas, então o mercado espera aqui um jogo bastante disputado. Dentro de casa, o Leverkusen não faz uma boa campanha, tá? São 4 vitórias apenas em 9 jogos. E como visitante, o Dortmund também não faz uma boa campanha. São apenas 4 vitórias em 9 jogos. Então nós temos momentos bem parecidos. Porém, o Leverkusen ele vinha de um momento muito pior, ele começou a temporada muito mal, com maus resultados tanto dentro quanto fora de casa, mas teve um crescimento antes da parada para a Copa e depois dessa janela de inverno, eles melhoraram bastante também, foi uma vitória muito importante contra o Gladbach e depois uma vitória segura contra o Bochum dentro de casa. O Dortmund passou aperto para vencer o time do Augsburg em casa, chegou a estar empatado, teve que buscar o gol no final e também teve que virar para cima do Mainz no último jogo, tá? Então não tem sido fácil para o Dortmund fora de casa. Abrindo um pouco o leque de informações, em quase 80% dos jogos em casa o Leverkusen abre o placar, falhou em marcar em 11% dos jogos apenas, é um ataque bem forte e ficou sem sofrer gol em quase 50% dos jogos. O time do Dortmund não sai na frente com tanta frequência fora de casa, inclusive no último jogo saiu atrás, falhou em marcar em 33% dos jogos e fica sem sofrer gol em apenas 11%, então uma defesa bem frágil. Não existe tanta discrepância, mas são números piores do Dortmund em relação ao Leverkusen, tá? No primeiro tempo eu tenho números melhores do Leverkusen, mais vitórias, menos derrota, um pouco mais de gols marcados e bem menos de gols sofridos, tá? Então o Dortmund perde quase 60% das primeiras etapas fora de casa. Então muito cuidado porque o Dortmund toma muito gol no primeiro tempo. No segundo tempo o Leverkusen mantém um alto número de vitória, mas começa a perder um pouco mais de segundo tempo, tá? Então eu posso ter aqui um momento onde o Dortmund iguale um pouco essa partida. De maneira geral, se você é trader, não vem enviesado. Ah, mas eu gosto do Dortmund. Não vem enviesado. O Leverkusen está num bom momento, o Dortmund precisa melhorar, mas também vem de 2 vitórias. Eu acho que é um jogo para correção de preço, não se abrace nenhuma camisa, nenhuma crença, vem tranquilo para trabalhar, vem sereno. Se você é trader, dá para trabalhar correção de preço sem problema por aqui. Se você é Panther, eu ficaria de olho em gols. Tá? Eu não ia nem para o lado nem para o outro, não dá para confiar nesse momento em nenhuma das duas equipes. Ficaria de olho em gols, acho que pode ser um jogo para ambas marcam aqui também. Fica de olho nas bolas aéreas e principalmente se o Leverkusen estiver vencendo o jogo, é um jogo interessante para contra-ataque. O Leverkusen é um time que aproveita muito em velocidade esses contra-ataques, principalmente se jogar o Diaby, o ponta direita ali, o pequenininho francês, mas o Dortmund tem um poderio de recuperação. Então, saiu atrás, ele vai tentar buscar essa recuperação, é um ótimo time para buscar recuperação de resultado. Trader, correção de preço, Panther ficaria de olho em gols, no mínimo 2 gols, e também uma boa possibilidade de ambas marcam por aqui. 2 horas da tarde na Itália, nós temos Lazio e Fiorentina. 2,10 essa odd da Lazio. Tô achando essa odd da Lazio um pouco alta, hein? Por mais que seja um clássico aqui, eu acho que pode ser um jogo onde o Lazio, se repetir o jogo que fez contra o Milan, essa odd da Lazio pode estar alta. Nós temos aqui a Lazio em terceiro lugar. Como mandante, a Lazio tem 6 vitórias em 10 jogos. Não é tanto dentro de casa. 2 derrotas apenas, e como visitante a Fiorentina venceu apenas 2 jogos, últimos jogos entre eles,
3 vitórias da Lazio, 4 vitórias da Lazio e apenas uma vitória da Fiore. Nesse mesmo cenário, onde a Lazio joga em casa, 2 vitórias do time da Lazio. Tá? A Fiorentina não voltou bem nesses últimos jogos, até venceu a Sampdoria, mas perdeu para a Roma e também para o Torino. A Lazio deu um cacete no Milan por 4-0 e também tinha vencido o Bolonha e o Milan. No PDF de apoio, eu tenho uma Lazio saindo na frente 80% dos jogos, mas é bom fazer um parênteses aqui. O Ciro Immobile, grande artilheiro da equipe, não vai jogar, provavelmente, tá? A não ser que volte de lesão a tempo. E a grande experiência da Lazio de gols tem sido este rapaz aqui, ó, o Mattia Zaccagni. Tem feito bastante gol, inclusive no último jogo contra o Milan, marcou o seu golzinho. Tem substituído bem o Immobile. Pode contar com ele que eu acho que ele vai fazer o dever de casa por aqui. 80% dos jogos a Lazio sai na frente, falhou a marcar em apenas 10%, bem parecido com o Leverkusen, se eu não me engano, né? E ficou sem sofrer em 50% dos jogos. A Fiore não tem um costume de sair tanto na frente, falhou em marcar bastante e fica 22% dos jogos sem sofrer gol. Discrepância no ataque e pouca discrepância na defesa, tá? Porque por mais que a Lazio fique apenas 50% dos jogos tomando gol, quando toma, ela acaba tomando um pouco mais. Existe discrepância no primeiro tempo. Eu tenho uma Lazio que vence mais, perde menos, marca mais gols do que toma. E eu tenho uma Fiore que vence pouco, mas também não perde tanto, toma 5 e marcou 3 gols. No segundo tempo eu tenho um crescimento da Lazio no poderio ofensivo, marca mais gols, mas também sofre mais. E eu tenho uma Lazio aumentando o número de vitória, mas também aumentando um pouco o número de derrota. A Fiorentina começa a vencer mais, mas também passa a perder mais e mantém mais ou menos os mesmos números de gols marcados e sofridos. Se você é trader, eu viria com essa ideia de trabalhar correção de preço mais enviesado para a Fiore. Tá? Só presta atenção porque o estilo da Lazio, para quem acompanha a Lazio dentro de campo, não é um estilo de jogo de proposição, como a gente gosta de falar. Ela não vai empurrar a Fiorentina para trás e ficar tocando bola na entrada da área para tentar encontrar um espaço. Não. A Lazio ela joga de maneira muito mais vertical, joga de maneira muito mais incisiva, acelerando pelos lados e tentando afunilar. Ou seja, não chega a ser um time de contra-ataque, mas é um time bem mais reativo. Tá? Rouba a bola e já tenta logo conectar os jogadores. Então é mais difícil, se você não acompanha a Lazio, perceber essa superioridade. Então presta atenção um pouquinho no jogo, não olha para outros jogos, foca na leitura aqui, porque eu acho que pode ser uma boa oportunidade de tentar pegar esse primeiro gol da Lazio. Se você é trader, fica de olho nessa correção da Fiorentina, essa Fiore não jogar bem. Se você é Panther, acho que pode ter alguma coisa nesse dupla chance da Lazio, nesse empate anula da Lazio, porque essa odd está bem elevada para um time que socou um cacete aqui no Milan, e mesmo sem o Immobile tem jogado muito bem, o Milinkovic-Savic, Felipe Anderson, esse menino aí também que está substituindo o Immobile. Cara, não sei não, tá? A Lazio está num momento muito bom, se a gente pegar os últimos jogos da Lazio aqui dentro de casa, ó, só perdeu para a Salernitana, empatou com o Empoli, venceu do Milan, do Monza, do Bolonha. Sei não, eu acho que esse jogo aqui pode ser um jogo interessante para ficar de olho nesse dupla chance ou nesse empate anula da Lazio. Em relação a gols, não estica muito a perna, tá? Acho que 2 gols aqui no máximo pode ser mais interessante. Às 2h30 na Grécia nós temos o vice-líder AEK contra o Aris, tá? E apesar do AEK estar num momento absurdamente bom, ganhou as últimas 6, marcou nas últimas 10, não perdeu nas últimas 6, e como mandante é o melhor mandante da competição, o Aris não é um time fácil de se enfrentar. Muito cuidado por aqui. Tem apenas 2 vitórias nos últimos 9 jogos fora de casa, mas não é uma equipe que toma tanto gol. Então eu não vim para esse jogo com uma percepção tanto de back ao time do AEK. Eu acho que pode ser um jogo mais para ficar de olho nesse Leia ou Aris, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui no PDF de apoio. Em quase 90% dos jogos o AEK sai na frente, falhou em marcar muito pouco e ficou quase 70% dos jogos sem sofrer gol. São números brutais. O Aris, 22% apenas sai na frente, falhou em marcar em quase 60% e em 33% dos jogos ele fica sem sofrer. Muita discrepância no ataque e na defesa. O primeiro tempo do AEK a gente já viu uma discrepância, quase 60% de vitória, 11% de derrota, 8 gols marcados, 2 gols sofridos. O Aris vence pouco, mas também não perde tanto. 2 gols marcados apenas, 5 gols sofridos. No segundo tempo, eu tenho um AEK praticamente destruindo o adversário. 1 gol sofrido, 12 gols marcados, 90% de vitória e nenhuma derrota. O Aris passa a marcar mais gols, vence um pouco mais, mas mantém o número de derrotas. Porém, o Aris não é uma equipe que toma tanto gol. Então eu vejo sim uma superioridade muito grande do AEK. Acredito numa vitória do AEK por aqui. Não acho que vai ser fácil, mas acredito. Mas é um jogo bem mais complicado para furar essa defesa, principalmente se o Aris sair na frente. Então não é fácil, não deve ser fácil furar essa defesa do Aris, mas depois que passar um gol também, aí pode ser mais interessante, por mais que eles não tomem tanto. Se você é trader, eu não viria com essa ideia tanto de um back AEK.
Eu acho que pode ser um jogo para você ficar de olho nesse lei ao Ares. Porém, se você está assistindo e existe uma pressão absurda, ou seja, o AEK está fazendo no primeiro tempo o que costuma fazer no segundo, aí eu acho que esse back AEK pode ser bem interessante. Se você é Panther, eu não viria com essa ideia de vitória do AEK no HT, que eu sei que vocês gostam bastante. A vitória do AEK nos 90 minutos já é excelente. É o suficiente até, se eu não me engano, para o AEK assumir a liderança da competição. Exatamente, está um ponto só de diferença. O Panathinaikos perdeu a última partida para o PAOK. O Panathinaikos ainda vai jogar, mas o AEK poderia já botar essa pressão assumindo a liderança momentânea da competição. Então acho que uma vitória do AEK aqui já é bem suficiente. Não trabalharia com essa ideia de gols, porque por mais que o AEK tenha um ataque absurdamente bom, o time do Ares é chato defensivamente. Agora, se o AEK já estiver vencendo e o Ares quiser partir para cima, aí sim pode ser um jogo que abra para gols, mas aí, se você estiver assistindo, o jogo fica muito mais fácil de ter essa percepção. Às 16h45 na França, nós temos o líder PSG contra o Reims. O PSG dentro de casa tem 8 vitórias em 9 jogos, não perdeu nenhuma. Como visitante, o Reims tem 2 vitórias apenas em 10 jogos, mas também só tem 2 derrotas. Então não é um time que toma tanto gol e também não é um time que perde tanto. O PSG saiu na frente em 80% dos jogos, não falhou em marcar nenhum jogo e ficou sem sofrer gol em quase 50% deles. O time do Reims sai na frente em 40% dos jogos fora, é um número um pouco elevado, falhou em marcar em torno de 30% e ficou sem sofrer gol em torno de 30%. Existe muita discrepância no ataque, mas defensivamente o Reims não toma tanto gol assim, pode ver que o PSG toma até um número próximo de gols. No primeiro tempo, o PSG tem números muito bons, quase 80% de vitória, 11% apenas de derrota, 9 gols marcados, 2 gols sofridos. Eu tenho o número de derrota do Reims de 40%, realmente pode ser um momento onde o PSG consiga abrir a sua vitória por aqui e venceu 30% das primeiras etapas. No segundo tempo, eu tenho uma queda de rendimento em relação a vitórias do PSG, mas eu não tenho derrota do PSG no segundo tempo. 6 gols sofridos, mais gols no segundo tempo sofrido do que no primeiro, mas também mais gols no segundo tempo marcado do que no primeiro. O Reims melhora ofensivamente, passa a vencer mais, passa a perder menos, mas acaba tomando mais gols também. De maneira geral, trabalhar o PSG, cara, tem que ser assim, bem delicado, porque o PSG é um time preguiçoso na França. Ele não quer dar espetáculo na França, ele quer ganhar o jogo e acabou, porque o foco do PSG é a Liga dos Campeões, todo mundo sabe. Então quando o PSG toma um gol, fica aquele marasmo, nossa, vamos ter que jogar bola, aí começa aquele negócio e tal. Então assim, se você é trader, vem para trabalhar esse back PSG, mas só entra, só se expõe, só abre posição se o PSG mostrar para você que esse jogo ele quer jogar. Cara, se eles estiverem a fim de jogar, ótimo. Não sei quem vai estar disponível por aqui, se os 3 principais vão estar disponíveis. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Neymar, Mbappé e Messi. Por enquanto é isso. Se vão estar disponíveis, se estão com vontade, se não estão deixando o Reims respirar, beleza. Um back PSG aqui provavelmente vai encaixar. Mas fora isso, não se expõe, porque é um time safado. Se você é Panther, até dá para trabalhar essa vitória do PSG no HT, que deve estar com uma odd legal, porque o PSG realmente tem bons números do HT e é onde o Reims perde mais. Só que eu preciso que você assista um pouco do jogo para ver se o PSG está com vontade. Senão, às vezes, não vai valer a pena. Nos 90 minutos, eu acredito sim numa vitória do PSG, mesmo no modo preguiça. Em relação ao mercado de gols, acho também que pode ser um jogo bom aqui para pelo menos 2 gols, até mais se você estiver assistindo e ver uma situação muito boa para o PSG marcar gols, mas é um time bem econômico, viu? Não é de ficar goleando o jogo não, para ser bem sincero. Às 16h45 na Itália nós temos o líder Napoli enfrentando a Roma, que busca sua vaga ali na Liga dos Campeões via campeonato italiano. Não acho que a Roma esteja disputando o título por aqui, tá? Acho que a Roma está muito mais de olho nessa vaga da Liga dos Campeões. O Napoli tem um dos melhores desempenhos dos últimos anos, tá? Dentro de casa são 8 vitórias em 9 jogos, nenhuma derrota, junto com a Juve, são os únicos invictos por aqui. 7 gols sofridos apenas, tem o melhor ataque dentro de casa, e a Roma fora de casa tem um bom número. 6 vitórias em 10 jogos, apenas uma derrota, não é um time que toma tanto gol e tem 15 gols marcados. O Napoli sai na frente dentro de casa em quase 80% dos jogos, não falhou em marcar em nenhum jogo e tem 44% dos jogos sem sofrer gol. O time da Roma saiu na frente em 50% dos jogos, é um número alto também, não é baixo. Falha pouco em marcar, mas toma gol um pouquinho mais de frequência do que o Napoli. Existe uma discrepância no poderio ofensivo, mas defensivamente são equipes parecidas. O Napoli tem uma superioridade em relação à Roma no primeiro tempo, mas não é uma superioridade tão discrepante assim. Tem mais vitória, não perdeu nenhum jogo, marca realmente muito gol no primeiro tempo, sofre pouco, mas a Roma, apesar de ter perdido 30%, também venceu 30% e não toma tantos gols assim. No segundo tempo, tem um crescimento das duas equipes, principalmente da Roma, que dobra o número de vitória,
reduz o número de derrota, aumenta o número de gols marcados e diminui o número de gols sofridos. O Napoli melhora o número de vitória, mas também passa a perder um pouco mais. Mantém um ataque muito forte e uma defesa muito forte, o Napoli. Se você é trader, eu viria para surfar esse bom momento do Napoli e tentar aproveitar os momentos onde o Napoli realmente está empurrando a Roma para trás para trabalhar esse layer para a equipe em campo na Roma. Porém, muito cuidado com a leitura, porque a Roma é um time reativo. E se estiver jogando o Dybala e o Dybala está jogando muito bem, distribuindo essa bola ali para o Abraham, a Roma pode explorar os contra-ataques, que é uma situação, obviamente, que pode ferir o Napoli em alguns momentos. Porém, acho que esse ataque do Napoli é muito superior a essa defesa da Roma. Então, provavelmente a gente vai ter aqui o Napoli conseguindo marcar gols em relação à Roma. Então, se você é trader, eu viria com essa ideia de aproveitar esses bons momentos do Napoli para estar contra a Roma. Se você é Panther, acho interessante trabalhar com essa vitória do Napoli nos 90 minutos. Talvez até, eu não sou assim tão conhecedor, mas talvez até um empate anula do Napoli. Não sei se a odd vai estar tão baixa assim. Aí vocês me dizem, mas acho que pode ser um resultado bom para um clássico como esse. Em relação a gols, me preocupa o histórico. Nos últimos jogos entre eles, 2-0, 0-0, 1-1 e 1-0. Não gosto. Mas o ataque do Napoli dentro de casa é muito efetivo. Tá? O Napoli marcou 2 ou mais gols nas últimas 4 partidas. E a gente sabe, os últimos jogos do Napoli foi aquele cacete na Juventus, 2-2 no Cremonese, aí foi Copa, e 2-0 na Salernitana. Então acho que dá pra gente pensar num jogo pelo menos com 2 gols. Pelo menos, porque a Roma não vai querer deixar barato aqui se sair atrás do placar. E aí o Napoli provavelmente cresce muito nas jogadas de contra-ataque. Mas eu ficaria mais receoso de esticar muito a perna, de esticar muita corda, de pensar num jogo para 4, 5 gols, porque historicamente não tem sido assim. Você é Panther, trabalharia com essa vitória do Napoli, talvez um empate anula. Se você é trader, nesse lei a pior equipe na Roma, em alguns momentos. Em relação a gols, assiste um pouquinho, para ver se a gente vai ter muito espaço por aqui. Às 17 horas nós temos o líder da Bélgica, o Genk, contra o Serran United. Uma odd de 1,22. É o líder contra o Lanterna. É bonito quando isso acontece. Como mandante, o Genk tem 10 vitórias em 11 jogos, está invicto, e o Serran United tem 4 vitórias em 11 jogos fora de casa. No PDF de apoio nós temos 82% das vezes o Genk saindo na frente, falha em marcar muito pouco, mas passa alguns jogos ali sofrendo gol. Acho que poderia ser menos para um favorito desse calibre, tá? O Serran United tem 36% das vezes onde ele sai na frente, falhou em marcar em poucos jogos relativamente, mas é um time que sofre gol em quase todos os jogos. Não tô vendo tanta discrepância assim no ataque, porque pode ser um jogo onde o Genk acaba sofrendo, já que ele vem sofrendo com alguma frequência. Mas defensivamente o Genk é muito melhor. O primeiro tempo é onde o Genk consegue ter mais superioridade. Muito mais vitória, nenhuma derrota, 18 gols marcados, 5 gols sofridos. O time do Serran United tem 18% de vitória no primeiro tempo, perdeu quase 60% das primeiras etapas, só que é um time que marca muito gol. Sofre muito, mas marca muito gol. No segundo tempo eu tenho uma queda de desempenho do Genk, ainda é um time superior, ainda passa todos os segundos tempos sem derrota, continua sofrendo pouco gol e marcando bastante, mas o time do Serran United melhora muito na parte de vitória por aqui. Se você é trader, vi com essa ideia para trabalhar um back Genk, mesmo que você não trabalhe tanto assim no Campeonato da Bélgica, vale a pena dar uma olhada nesse líder Genk que está numa fase esplendorosa. Se você é Panther, eu trabalharia com essa ideia dos 90 minutos da vitória do Genk e olharia com carinho essa vitória no primeiro tempo. O que prejudica essa vitória no primeiro tempo? A quantidade de gols sofridos pelo Genk, que não é tanto, mas é quase que constante, e a quantidade de gols marcados pelo Serran United. Então o fato desse time, que é difícil de falar o nome, ter marcado 10 gols no primeiro tempo prejudica muito qualquer entrada na vitória do HT do Genk. Então, muito cuidado. Eu trabalharia mais com essa vitória nos 90 minutos, é muito provável que ele vença, mas também é muito provável que a gente tenha ambas marcam aqui, ou o Serran United saindo na frente. Então isso pode atrapalhar essa sua vitória no HT. Trabalharia mais com essa ideia de vitórias nos 90 minutos. Se a saúde é muito baixa para você, deixa passar, ou então busca alguma coisa para gols que pode ser interessante, já que o adversário tem esse poderio ofensivo todo. Às 17 horas está acabando, não desanima não, tá? Às 17 horas nós temos o vice-líder da Espanha, Real Madrid, contra a Real Sociedad. Um dos melhores times da Espanha esse ano é a Real Sociedad, tá? Então, de cara, eu já vou botar aqui embaixo, ó, favorito pode se complicar. Porque, cara, é um adversário muito chato. Como visitante, a Sociedad tem 7 vitórias em 9 jogos, tomou apenas 8 gols e tem apenas 2 derrotas. Como mandante, o Real Madrid tem 5 vitórias em 7 jogos e está invicto ainda dentro do Bernabéu. Tem sido jogos, incluindo também Copas, que o Real Madrid está tendo que buscar recuperação. Apesar de ter vencido o Bilbao por 2-0, na Copa, acho que, se eu não me engano, saiu atrás, perdendo de 2 do Villarreal, teve que buscar 3-2. Também na La Liga, saiu perdendo para o Villarreal
e acabou perdendo o jogo mesmo por 2-1. Para o Atlético de Madrid agora na Copa, teve que buscar a recuperação com aquele golaço do Rodrigo. Então não tem sido bons primeiros tempos do Real Madrid, não tem sido assim bons inícios de jogos do Real Madrid. Por isso que eu acho que é um jogo muito difícil. Em 86% das vezes o Real Madrid sai na frente dentro de casa, não falhou em marcar em nenhum jogo, mas sofreu gol em todos os jogos, tá? A Sociedad, em 78% das vezes ela saiu na frente, é um número altíssimo, falhou em marcar muito pouco e ficou quase 50% dos jogos sem sofrer gol. Não tem discrepância nem no ataque nem na defesa. Jogos muito parelhos. Primeiro tempo, muito parecido também os números. A Real Sociedad marca mais gols do que o Real, só que toma mais gols. Tem menos vitória e um pouco mais de derrota, mas é muito parecido. O segundo tempo tem um pouco de queda de desempenho da Sociedad, principalmente no número de vitórias, mas é um time que para de perder. Olha que curioso. Já o Real Madrid aumenta um pouco o número de derrotas e reduz um pouco o número de vitórias. De maneira geral, a gente consegue ver, né? Uma discrepância quase zero. Então o que justifica a odd do Real é fator casa e peso de camisa. Se você é trader, não vem com essa ideia de vitória do Real Madrid só na sua cabeça. O Real Madrid pode acabar sofrendo até correção de preço nesse jogo. Por quê? O Real não é aquela equipe que impõe o seu jogo empurrando o adversário para trás no 0-0. O Real Madrid ele ataca, ele descansa, ele volta, ele recupera, ele joga no contra-ataque. Eu estou falando isso de maneira repetitiva para vocês nas semanas, para vocês entenderem como é o estilo do Ancelotti. Então, muito provavelmente, a Real Sociedad em algum momento vai pegar no jogo, vai empurrar o Real Madrid para trás, ele vai tentar jogar no contra-ataque. E se ele não estiver conseguindo sair do contra-ataque, essa hora do Real vai corrigir. Foi assim contra o Villarreal, teve situações assim contra o Atlético de Madrid. Então, muito cuidado. Acho que é um jogo difícil. Não descarta a possibilidade de também fazer correções de preço do Real. Se você não tem método para isso, tudo bem. Espera o Real Madrid, de fato, se mostrar melhor em campo para você trabalhar contra a Sociedad. Se você é Panther, muito cuidado em se envolver em vitória do Real Madrid no primeiro tempo. Não acho legal. Eu ficaria mais de olho aqui numa possibilidade de ambas marcas, já que a Real Sociedad marca bastante, sai bastante na frente do placar e o Real Madrid tomou gol em todos os jogos. Então pode ser um jogo interessante para pelo menos 2 gols. Agora, quero trabalhar com a vitória do Real, ninguém me segura, tô confiante, beleza, não tem problema nenhum, tá? Se você quer algo mais tranquilo, talvez um empate a nulo do Real, que eu também não sou tão assim conhecedor, pode ser interessante, tá? Mas muito cuidado, favorito aqui pode se complicar de verdade. Os jogos mais inclinados para gols esse domingo, a gente tem o Hamburgo na segunda divisão, que viu o Darmstadt vencendo, que viu o Heidenheim vencendo, e agora vai ter que correr atrás para não ficar tão isolado assim na terceira colocação. Enfrenta o Braunschweig, acho que é um jogo interessante para gols. O Hamburgo é um time bem safado, costuma sair atrás do placar, vai buscar recuperação, excelente time de bola aérea, pode ser um jogo para 2 ou 3 gols por aqui. O Ajax pega o Excelsior, acho que fala assim, Excelsior. 1,25 também poderia ser um jogo para back Ajax, mas eu não tenho confiado tanto no Ajax assim. Apesar de ser um time que perde pouco fora de casa, o time do Excelsior também tem números muito bons em casa, tá? Então pode ser um jogo interessante para pelo menos 2 gols por aqui. Schalke e Colônia. Schalke tá numa situação horrorosa e o Colônia vem de um cacete que ele deu aqui para cima do, deixa eu ver se eu lembro, do Werder Bremen por 7-1. Ei, placar, hein? E seguraram o Bayern de Munique, 1-1, lá na casa do Bayern. Então muito cuidado. Acho que é um jogo para gols, o Schalke precisa se jogar. Concedeu nos últimos 9, perdeu 9, não ganhou em 9, concedeu o primeiro em 8, perdeu o primeiro tempo em 8. Concedeu 3 ou mais gols nas últimas 2, então pode ser um jogo muito bom para gols aqui, tá? Não confio tanto nessa defesa do Colônia, não. Inclusive, não duvido nada do Colônia ir lá, toma ponto do Bayern e entrega ponto para o Schalke. É o famoso Robin Hood. Leverkusen e Dortmund, como a gente já falou, pode ser um jogo bom para 2 gols, ambas marcam e etc. Jogos esses, nós temos o Melbourne City, na Austrália, para quem quiser trabalhar aqui de madrugada, quem tiver horário, trabalhar talvez esse Leigh aqui ou Adelaide pode ser interessante. O líder da Suíça, o Young Boys, com uma odd de 1,33, pode ser um bom jogo para a vitória do líder aqui. É o líder contra o vice-lanterna, dentro de casa invicto com 6 vitórias em 8 jogos. Na Inglaterra, na FA Cup, nós temos o Liverpool enfrentando o Brighton. O Brighton tem sido uma pedra do sapato esse ano no Liverpool, 3-3 e 3-0. Porém, é jogo de Copa, então eu não tenho certeza que o Liverpool vai jogar com a equipe titular, por isso que eu coloquei como jogos extras aqui. Se jogar como time titular, o Brighton e o Liverpool, pode ser um jogo bom para leitura, para correção de preço e até para gols. Na República Tcheca, nós temos o segundo colocado, o Slavia Praga contra o Jablonec. Dentro de casa, o Slavia Praga tem 100% de aproveitamento. Também pode ser um jogo bom para ficar de olho nesse back ao favorito. Às 11 horas na Polônia, nós temos o Legia Varsóvia, que é o vice-líder da competição. Dentro de casa também está invicto, com 6 vitórias em 8 jogos, e vai enfrentar um adversário aqui que está na lanterna da competição. Também pode ser um bom jogo para a vitória do favorito. Na Croácia, o Hajduk Split, que é o grande concorrente lá do Dinamo Zagreb, viu o Zagreb vencer o seu jogo por 2-1,
Como visitante, tem 4 vitórias em 9 jogos, não são tantas vitórias, mas o mandante, o Instra, tem apenas 2 vitórias em 8 jogos em casa. Então pode ser um jogo para um lei, a pior equipe em campo no Instra. Em Israel, o Hapoel Beersheva pega o Hapoel Haifa. 1,70 também pode ser um jogo bom para ficar de olho nesse lei, a pior equipe em campo no Hapoel Haifa. O Beersheva tem 7 vitórias em 8 jogos fora de casa. Estaduais do meu coração, Fluminense e Botafogo, se não for adiado, como foi o Botafogo e Vasco daquela vez. 1,81 pode ser um jogo interessante para trabalhar a correção de preço do Fluminense se ele não começar tão bem. Se for um jogo onde o Fluminense joga muito bem, pode ser um jogo para trabalhar a lei ao Botafogo. Enfim, jogos com carinha de 1-1, como sempre. E também temos o grande clássico, grande derby, São Paulo e Corinthians. 2,10 ódio do São Paulo por jogar dentro de casa. Lembrando que o São Paulo fez aniversário esses dias aí, meteu uma goleada na Portuguesa. O Corinthians também vem bem nos últimos jogos. Pode ser um jogo bom para trabalhar a correção de preço por aqui. É isso, meus amigos. Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar. Muito obrigado pela companhia. Fiquem com Deus e até segunda.